Olá, sejam bem-vindos a mais um Papo com os Autores. O programa de hoje tem como tema Por que ensinar ciências? Para falar sobre esse assunto, eu tenho ao meu lado o professor Maurício Pietrocola. Bem-vindo, Maurício. Tudo bem com você? Tudo bem, obrigado. Muito bem-vindo ao nosso estúdio. O professor Maurício Pietrocola é professor, autor, iniciou sua carreira em escolas de ensino básico e hoje faz parte do corpo docente da Faculdade de Educação da USP. Desenvolve pesquisas para a formação de professores. Professor Maurício, por que ensinar ciências? Então, essa é uma temática bastante atual se você pensar do ponto de vista da complexidade que a gente tem hoje no mundo. Você vai ver que grande parte das questões que envolvem, os desafios, os dilemas e até as dificuldades de você viver no mundo de hoje, elas invariavelmente elas passam por alguma temática científica ou tecnológica. Então, nesse sentido, o que eu costumo dizer para as pessoas que me perguntam, mas por que eu tenho que estudar ou ensinar ciências, que é uma pergunta que não é só nossa, tá? Os próprios alunos muitas vezes se fazem, é porque no fundo a gente vive num mundo que está muito tecnologizado, ou seja, a maneira como a sociedade se organiza hoje, ela envolve um nível de ciência e de tecnologia completamente diferente de que qualquer outra época que a gente já viveu. Então, nesse sentido, a gente não pode pensar que a ciência e a tecnologia são áreas de conhecimento que devem ficar restritas aos corpos de especialistas. Então, os cientistas, os engenheiros, ou seja, para você viver como cidadão hoje, você precisa um mínimo de conhecimento de ciência para que você consiga dialogar. Então, uma coisa muito simples, tá? A gente hoje vai começar a discutir o modelo de implementação da banda 5G, tá? Ou seja, você vai ter uma discussão sobre a próxima geração de telecomunicação. Existem modelos que estão disponíveis aí no mundo, tá? Você vai ter um modelo americano, tem um modelo chinês, provavelmente apareça um outro modelo. A pergunta é assim, isso é uma decisão unicamente técnica? Quer dizer, a gente vai simplesmente deixar que os técnicos do Ministério da Ciência e Tecnologia ou de alguma universidade decidam? Tudo bem, talvez em última instância a decisão tenha um caráter técnico. Porém, a questão de você decidir por um sistema, ela tem um impacto econômico e no próprio uso que a tecnologia vai poder permitir do ponto de vista da nossa soberania nacional ou eventualmente ficar dependente de um outro país, que eu imagino que dependa, que eu gostaria como pessoa de poder opinar sobre isso. Agora, opinar sobre isso sem ter um pouco de conhecimento técnico, ele fica uma opinião meio de você se alinhar com a posição de A ou de B, que aí eu acho que você perde a tal da autonomia. Então, eu acho que a questão importante é a autonomia. Professor, as ciências são muito dinâmicas e, como o senhor mesmo falou, a tecnologia está em tudo, está no nosso dia a dia. Qual o nível hoje das ciências, das pesquisas e dos pesquisadores brasileiros com relação aos outros países? Então, o Brasil é um país sempre paradoxal, né? É interessante, aqui vive o melhor do primeiro mundo, o pior do último mundo, a gente sempre tem essas contradições. O Brasil, por incrível que pareça, ele tem uma estrutura de ciência muito desenvolvida, né? Porém, a tecnologia no Brasil, ela ainda engatinha por uma questão de modelo de desenvolvimento, ou seja, as indústrias que chegam no Brasil e mesmo as indústrias nacionais, elas optaram por comprar tecnologias e não desenvolver. Então a gente no fundo tem um paradoxo de ter um corpo científico muito bem preparado, a gente tem no fundo engenheiros e técnicos muito bem preparados que seriam capazes de produzir tecnologia, mas a opção do país foi em importar e adaptar a tecnologia. Isso tem um lado positivo e um negativo, claramente, tudo tem dois lados, né? Então, do ponto de vista da independência, de você traçar caminhos próprios, a gente tem um pouco mais de dificuldade, né? A partir do momento que você opta em não ter uma base de produção tecnológica, você fica muito na dependência de escolher tecnologias de outros lugares para adaptar. Então, eu, na minha opinião, acho que isso é um equívoco. Agora, existem muitos especialistas, muitos profissionais brasileiros que vão trabalhar fora por conta disso também. É uma realidade? É uma realidade, porque se você, por exemplo, tiver uma veia, você tem um desejo pessoal, profissional de desenvolver tecnologia, você vai ter muita dificuldade no Brasil. Então, o que acontece com essas pessoas é que elas acabam optando
em trilhar caminhos e em trabalhar em centros de desenvolvimento tecnológico em outros países. Você falou do desenvolvimento do 5G, que é uma realidade que está muito próxima de todos nós. Qual que é a relação entre as ciências e o dia a dia? Você falou um pouquinho do dia a dia. Onde a gente pode ver ciências no dia a dia? Assim, basicamente o que a gente está fazendo hoje, agora, a gente não seria capaz de fazer há 15 anos atrás, né? Então, ou seja, cada um na sua casa, no momento que quiser assistir uma entrevista que foi ao ar num determinado momento e que ela fica disponível, isso não existia. Eu poder, por exemplo, estar no meu carro e usar um navegador para poder chegar num lugar. Eu sou da época que a gente começava a andar em São Paulo com aquele guia em papel. Então, se você for olhar, assim, eu diria assim, o exercício não dura 1 minuto se você quiser olhar algum canto e procurar tecnologia. E o que é mais interessante, que eu acho nessa discussão, não são as tecnologias que estão aparentes. O problema todo é você ser capaz de ver aquilo que está escondido, né? Então, por exemplo, uma coisa que as pessoas talvez não saibam, e a gente está vivendo um período próximo aí dos 50 anos da chegada do homem à Lua, mas, por exemplo, a comunicação por micro-ondas, né, que é uma coisa que hoje é super comum, que permite, por exemplo, a gente assistir coisas ao vivo em qualquer lugar do mundo, ela foi desenvolvida pela NASA nos anos 60, né, para poder criar uma comunicação com os astronautas. Então você imagina que naquela época aquilo ali era tecnologia de ponta. Hoje você fala com qualquer pessoa do mundo, do seu celular, usando uma tecnologia, não vou dizer que é semelhante, mas ela é originária daquilo. Então, a questão de formar ciências hoje, você tem que estar muito atento, porque primeiro que a formação de hoje, ela em pouco tempo vai estar obsoleta. Então você tem que aprender ciências e tem que aprender a aprender ciências, tá? Então a missão de um professor de ciências é duplo, né? Você tem que ensinar as pessoas e como que elas se mantêm atualizadas. E a segunda coisa é ser capaz de ver ciência onde aparentemente ela não está, né? Porque é aí que acontece o grande risco de você como cidadão ser manipulado, ser enganado, porque aparentemente estão te vendendo uma coisa que no fundo tem um monte de implicações por trás e que você não sabe. Qual que é o papel do professor nesse caso? Então, eu costumo dizer que assim, o professor, por mais que a gente ainda considere, né, que as tecnologias evoluíram, mas o professor ainda continua sendo a peça-chave. Por quê? Porque o professor te ensina a pensar. E eu diria que depois que você aprende a pensar, você ganhou as asas da liberdade. E você aprende a pensar, em geral, quando você está mais novo, quando você frequenta uma escola. Então, nesse caso, o professor em geral, né, os professores em geral e o professor de ciências em particular, que é a temática que a gente está dizendo, ele tem uma missão super importante, que é ele ensina as pessoas a desenvolverem o tal do pensamento científico e tecnológico. É ser capaz, por exemplo, de entender que, por exemplo, por trás dessa escolha do sistema 5G, assim como foi com a televisão de alta definição, tá? Eu estou falando de um caso que se repete. Não é simplesmente você dizer se eu gosto mais dos americanos, se eu gosto mais dos chineses. É bom, do ponto de vista, qual é o grau de independência que eu vou ter para usar esse sistema? Ok, eu adoto esse sistema, mas eu fico dependente, por exemplo, de códigos e de satélites que pertencem ao país de base. Ou seja, eu tenho que continuar pagando royalties para eles a vida inteira. Se eu quiser incorporar um sistema que o Brasil se desenvolva, por exemplo, um sistema de monitoramento de gado ou de monitoramento de desmatamento. Se eu quiser usar um sistema 5G, que é um sistema super rápido que vai me dar informação, eu tenho que pedir autorização para esse outro país para usar? Então, a questão toda, eu diria assim, o professor é justamente a pessoa capaz de formar o que a gente chama de um cidadão crítico e autônomo. Quer dizer, ele é capaz de ter esse pensamento, de entender até onde que as coisas chegam e, segundo, que ele pode pensar por si próprio. Ou seja, ele pega as informações, ele sabe escutar opiniões, referências, mas, em última instância, a decisão é dele. Ou seja, ele não terceiriza a decisão para ninguém. O que seria o ideal para equalizar esse problema? Criar tecnologias feitas no Brasil, criadas por brasileiros? Então, a questão toda é assim, o que eu acho é que é um modelo de desenvolvimento científico, tecnológico, mas econômico. Então, eu diria que a gente tem o elemento básico, que são as grandes universidades, né, as pessoas dedicadas à ciência. A gente teria que ter uma educação científica mais forte, mais presente, para que as pessoas entendessem que
a definição desse modelo tem que ser uma definição de política econômica, né, atrelada ao científico e tecnológico do próprio país. Então, nesse sentido, eu diria que o que a gente precisaria aumentar é essa perspectiva de, ao ensinar ciência, eu estou ensinando a pessoa sobre as ciências, mas principalmente sobre o que a ciência é capaz de fazer e não fazer nos dias de hoje, como um todo, na economia, na saúde, na proteção do meio ambiente, nas grandes questões globais. Então, eu diria que a ciência hoje tem um papel muito importante. E o professor de ciências, claramente, eu diria que ele é um ator principal nesse processo todo. São vários fatores envolvidos em todo o processo. Ah, sim, são vários. Qual é o papel didático dos problemas no ensino de ciência? Então, esse daí eu acho que é a questão bem específica, né? Então, se você fizer uma leitura um pouco de tudo que eu falei, você vai perceber que, basicamente, o que eu estou dizendo é que a gente, os desafios, né? Aquelas questões que são importantes para as pessoas e para o país, elas se materializam como um problema. Então, por exemplo, escolher o sistema 5G, isso é um problema, tá? Então, o que você faz? Você tem que entender o problema, você tem que entender quais são o que está envolvido nesse contexto problemático, procurar os conhecimentos que podem me ajudar a entender e encontrar as possíveis soluções. Então, isso aqui é típico da ciência e tecnologia. A ciência e tecnologia trabalha sempre ao reboque de um problema. Então, a questão importante é que quando a gente vai ensinar ciências, essa dimensão problema e solução, né? O caminho que eu encontro para ligar o problema com a solução, eu diria que é a base do trabalho do professor em sala de aula. Então, se você pega uma atividade, né, em que você oferece a resposta sem ter oferecido o problema, eu diria que você faz um trabalho de ciências pela metade. Então, eu costumo dizer, o conhecimento começa sempre no desconhecimento, que é o problema, aquilo que eu não sei que eu gostaria de saber. Então, eu diria assim, o problema é tudo, né? O problema é o ponto de partida, é tudo. Se você não tem problema, eu diria que a energia, né, de aprendizagem, ela não vai existir. A partir do problema, você vai traçar uma meta para resolver esse problema. Exatamente. E você vai, principalmente, organizar a maneira de pensar. Quer dizer, você prepara o seu pensamento para ser capaz de, face a uma situação, vê-la como um problema, perceber que um problema não tem N soluções, muitas vezes tem algumas soluções, quando não uma solução só, e você tem que aprender a desenvolver esse método ou os métodos que te permitem ter segurança na resposta. Professor Maurício, as ciências tratam com a natureza ou com modelos de natureza? Esse é um outro dado interessantíssimo, né? Se você fosse olhar do ponto de vista histórico, né, o desenvolvimento do que a ciência faz, a gente tem que tomar um cuidado, por exemplo, no século XIX, quando se começou a entender melhor o funcionamento dos motores, né, o calor, por exemplo, naquela época era visto como um fluido. Né? No comecinho do século XIX ainda, a ideia dos cientistas é que o calor era alguma coisa do tipo, sei lá, o corpo quente tem em excesso, o corpo frio tem em falta e ele sai do corpo quente e vai para o corpo frio. Uma ideia razoável para começar, só que se você for acompanhar o pensamento científico, hoje a ideia de calor ela está muito mais ligada com a ideia de energia. Né? Então, o calor se materializa num corpo quente por ter mais vibração e quando no fundo ele passa para o corpo frio, não tem nada material que passa de um para o outro. É quase como se a vibração que está aqui pudesse fazer esse outro corpo vibrar. Se você perguntar essas duas versões, a primeira é errada, né, do fluido, a segunda é certa, eu falo, não, são modelos. Né? Então, o que a ciência faz? Ela tenta entender a natureza, ela tenta entender as máquinas que a gente constrói a partir das leis da natureza e dá uma representação para elas. E essas representações, elas evoluem no tempo. Então, quando eu te falei que, fatalmente, daqui a 10 anos, o que eu ensinar hoje para um aluno vai ter que ser reensinado, é justamente porque esses modelos que a ciência constrói, eles vão se retificando e vão sendo melhorados ou eventualmente substituídos ao longo do tempo. Então, uma coisa importantíssima é que eu tenho um problema, eu muitas vezes procuro uma resposta, mas essa resposta ela está presa a um determinado modelo que eu desenvolvi. E eu tenho que ser capaz, em algum momento, perceber que falo, olha, talvez esse modelo não seja o melhor, né? Eu vou precisar pegar um outro modelo. Isso acontece tanto nas ciências físicas, quanto na química, quanto na biologia. A ciência sempre vai modificando os seus modelos. Então, a gente precisaria ensinar aos alunos que a ciência é feita de modelos.
Pensando nesses modelos, como o senhor vê a evolução da ciência? O senhor citou o homem à Lua 50 anos atrás, desse período para cá. Foi tudo muito rápido, né? Então, é interessante, né? Se você for olhar o desenvolvimento da ciência e tecnologia, há 50 anos atrás, por exemplo, a gente não via uma transmissão ao vivo, né? Você tem que esperar, né? A Copa de 70 foi a primeira Copa no Brasil que foi transmitida ao vivo, né? Inclusive por força, né? O homem desceu à Lua em 69, em 70 o Brasil conseguiu comprar um direito de usar um pedacinho de um canal e viu a Copa ao vivo. Então veja, se você for olhar do ponto de vista histórico, é quase que fosse uma curva assim, que foi crescendo e está crescendo muito. Então de 50 anos para cá, eu diria talvez metade das inovações tecnológicas que a gente conhece não existiam há 15 anos atrás. Talvez 90% delas não existissem há 50 anos atrás. Então, as coisas têm mudado muito e interessante, atualmente as áreas que mais têm produzido mudanças são as áreas da ciência da vida, né? Então, por exemplo, na biologia, a descoberta do DNA é uma coisa um pouquinho anterior à descida do homem na Lua. Então, se você imaginar que até 55, 60, a gente ainda se debatia muito para entender os mecanismos de reprodução da informação, né, que me permite uma célula se replicar ou um organismo conseguir se multiplicar, eu diria que a gente fez muito progresso. Para o bem ou para o mal, hoje a gente tem organismos transgênicos, né, a gente é capaz de induzir determinadas células a se transformarem em outros tipos de célula, ou seja, uma célula pode ser uma célula especialmente da pele, que você consegue, por manipulação genética, fazer com que ela vire uma célula de coração. Ou seja, você tem habilidade hoje de interferir diretamente no código da vida. Se você imaginar isso, eu diria que é um feito maravilhoso para uma ciência que também tem cerca de 50, 60 anos. É tudo muito recente e muito rápido. Muito rápido. Como é que as ciências se interrelacionam com a sociedade? Bom, então, basicamente, se você acompanhou, né, o colega, né, acompanhar aqui um pouco da discussão, eu diria assim, a pergunta talvez tivesse ser ao contrário, né? Como que eu conseguiria imaginar uma ciência desconectada da sociedade? Então, para mim, a questão mais importante é que seria difícil eu mapear uma área de atuação social que a ciência não tivesse envolvida. Então, eu gosto de pensar o seguinte: a natureza, né, que outrora foi pensada como uma área apartada do mundo social, né, meio que isolada, ela hoje praticamente não existe, né, completamente na sua origem, tá? Intocada. Na verdade, você vai dizer o seguinte: não, mas ela no meio da Amazônia ali, não, sem dúvida. No meio da Amazônia tem lugares que talvez a civilização, enquanto o homem, não chegou. Mas veja, a chuva, o que chove lá, não recebe influência de tudo aquilo que nós fazemos nas nossas cidades, ou que é feito na Europa. Ou seja, o que a gente sabe hoje é que está tudo muito interligado. A própria natureza tem os ciclos que são completamente interligados. Então, aquilo que a gente faz numa porção do mundo, ela se reflete no outro. Então, o homem chegou hoje ao ponto de conseguir influenciar o mundo inteiro. Aquela ideia que no século XVI, XVII, né, dos viajantes europeus que tinham um lugar intocável que ninguém conhecia, que eu ia encontrar tudo de novo, eu diria que essa ideia já sumiu. Então, do ponto de vista da nossa responsabilidade global, em relação até à própria preservação do planeta, isso é uma coisa muito grande. Quer dizer, a gente tem que tomar muito a sério a capacidade que o próprio homem desenvolveu de extinguir a vida, não só a sua própria vida, mas a vida dos outros seres vivos, né? A responsabilidade nossa é enorme, né? É muito grande. O programa Papo com os Autores de hoje conversa com o professor Maurício Pietrocolla sobre por que ensinar ciências. Professor, as ciências dadas na escola são um meio de ampliação da cidadania? Sem dúvida. Então, se você pensar na perspectiva do que é ser cidadão, né, de certa maneira, não só trabalhar na perspectiva dos seus direitos, mas também dos seus deveres, eu diria que a escola hoje é fundamentalmente um lugar onde você amplia a cidadania. Você amplia não só
na ideia de que direitos e deveres se equilibram de maneiras diferentes, né? Eu percebo o que eu sou capaz de receber e do que eu devo receber porque eu sou um cidadão e eu tenho direitos, mas ao mesmo tempo quais são os meus deveres, né? Principalmente em relação a essa temática ambiental que é muito atual. E do mesmo ponto de vista, eu percebo que existem direitos e deveres que estão no nível local, né? Minha cidade, ou minha comunidade, meu bairro, minha família, mas também existem compromissos que são de nível global. Então eu acho que é na escola que a gente consegue perceber como que esse mundo hoje tão interligado não é simplesmente uma interligação entre nações, é uma interligação entre pessoas. E eu não sei o quanto que a gente tem conseguido deixar isso claro na escola. Eu diria que é função da escola isso. Eu diria que a escola hoje é o local importante, onde a gente consegue trabalhar essas temáticas mais globais, equilibrar essa ideia de que direitos e deveres, no fundo, andam muito juntos, né? Eles andam muito atrelados, e por isso que eu acho que é o lugar de ampliação da cidadania. Eu acredito muito na escola. Eu acho que os professores são ainda hoje os principais artífices do futuro. Eu diria que quando eles trabalham e conseguem atingir os objetivos educacionais, eles claramente se desenvolvem, eles contribuem para o desenvolvimento da sociedade. Juntamente com os professores tem também um livro didático. Qual o papel do livro didático no ensino de ciências? Olha, eu diria assim, o livro didático é uma ferramenta fundamental para os professores, né? Eu costumo dizer que talvez um dos grandes ganhos que a gente teve nos últimos anos no país foi permitir que todos os alunos tenham acesso a um livro, né? Isso não virou mais uma coisa exclusiva de quem estuda em escolas privadas, onde as famílias têm mais poder, ou seja, o Estado abraçou essa ideia de que o livro deve ser um instrumento democrático e universal. Então, assim, nesse ponto de vista, eu acho que a gente tem uma vantagem enorme, é o maior programa de livros didáticos do mundo. Agora, a questão toda é que o livro ele tem que ser um instrumento que trabalhe em benefício do professor, ou seja, o livro é o instrumento do professor, não o contrário, né? Não é o professor que é instrumento do livro. Então, ao mesmo tempo que o livro ele consegue te dar uma direção, parâmetros, ele tem que ter uma certa flexibilidade para atender às expectativas do professor. Então, eu diria que o bom livro didático é aquele que consegue, em relação ao trabalho, né, o projeto pedagógico do professor, ele equilibra essas duas funções. Ele serve como um parâmetro de referência, eventualmente, dos objetivos que se pretende com o currículo, por exemplo, né? Atualmente a gente tem a BNCC, que é a nossa base nacional, que, de certa maneira, dá um norte em relação ao que deveria se aprender na sexta, no sétimo, no oitavo, no nono ano, mas ao mesmo tempo ele tem que ser um material que possa fazer o trabalho do professor crescer, né? Então ele tem essa coisa de dar apoio, permitir. Então, essas questões todas que a gente está trazendo, elas claramente, se o livro não contemplar, vamos imaginar, você me perguntou da questão da ciência e sociedade, se o livro não contemplar temas e aspectos, né, de como que essa ciência e a sociedade se integrem, eu diria assim, um professor que tiver interesse em fazer isso, ele vai ter dificuldade com o livro. Então, o livro, na verdade, muitas vezes, ele tem que ser escolhido porque ele tem que atender, ele tem que ter material para que o professor consiga desenvolver essas habilidades. Como esse professor do século XXI deve agir dentro da sala de aula, na sua opinião, para que ele se mantenha atualizado e seja um professor moderno, digamos assim? Dar receita para como um professor agir, eu diria que é uma coisa complicada, tá? Talvez eu vou preferir falar assim como que eu gosto de agir nas minhas aulas e, embora eu não atue mais na educação básica, como que eu faria se eu estivesse numa sala de aula de educação básica. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer é que a gente tem que encantar os alunos com o que a gente traz como conhecimento, né? E eu acho legal porque todas as áreas são possíveis de encantar os alunos, né? Eu acredito claramente que o conhecimento encanta, né? Então, o que a ciência te oferece como instrumento é justamente a ideia dos problemas. Eu diria assim, o problema tem uma dimensão eventualmente pejorativa, né? As pessoas preferem fugir de problema, mas o problema pode ser visto, né, quase que de maneira gestáltica. Você pode mudar a sua perspectiva de olhar o problema, e o problema é uma chamada para atiçar a tua curiosidade. É meio assim, você já tinha percebido
que tal coisa acontece desse jeito e não de tal outro? Né? Então, por exemplo, você já percebeu que um cristal pode ser transparente, mas ele também pode te fazer aparecer um monte de luz, né? O arco-íris, né? Assim, são questões que se você consegue transformar, né, essa força que os alunos todos têm, principalmente nessa idade, tá? Eu diria que dos 12, né, talvez dos 11, né, acho que até a beira do ensino médio, os alunos estão muito dispostos, estão muito disponíveis para serem desafiados, para que a sua curiosidade seja aguçada. Então eu diria que esse talvez é o que eu sempre procuro fazer com os meus alunos. Eu sempre tento trazer um contexto onde aquilo que eu quero que eles entendam, que é o conhecimento que eu quero que eles aprendam, se coloque com algum desafio. E aí a questão que volta para a sua primeira pergunta lá dos problemas, né? Então eu diria assim, o que o professor de ciências tem à mão são os problemas. Então quando ele consegue pegar um problema da ciência e traduzir, adaptar para se trabalhar em sala de aula, eu diria assim que 50% do trabalho foi feito. Eu consigo botar um problema para que você, como aluno, corra atrás desse problema, né? Que você se empenhe, né? Você lance toda a sua energia criativa do pensar para tentar encontrar a resposta, eu diria que é metade da coisa, porque o resto, eu diria que é quase que a gente só acompanha o próprio processo de aprendizagem dos alunos. Então, assim, se fosse para que eu desse apenas uma, né, sugestão, eu diria assim, a gente deveria se focar muito mais no tipo de pergunta que eu lanço, no tipo de atividade problemática que eu construo, para que os alunos consigam se engajar. Porque depois que eu tenho uma classe engajada, o meu trabalho como professor fica muito facilitado. Tanto é que na coleção do livro, né, que eu sou autor, né, todo o capítulo começa com uma sessão que é um convite a uma ativação da curiosidade. É uma sessão que chama Explorando, então ela tem esse nome sugestivo por conta disso. A gente transforma problemas da ciência contextualizados para situações cotidianas onde o aluno consiga entender o que está faltando ou por que uma situação precisa de uma explicação a mais. Porque aquilo que eu pensei, por exemplo, eu trago uma situação no qual um aluno vê que no deserto também se usa muita roupa. E aí você fala, mas o deserto não é quente, né? Roupa, uma malha de lã, tal, um monte de roupa também não é quente. Aí você vai discutir, mas será que a roupa esquenta? Será que a malha esquenta? Quando que ela esquenta? Quando não? Então, é de certa maneira uma vivência diária que ele já tem, ele já usa roupas, né, para verão e inverno, e você pede para ele se perguntar qual é a função que a roupa tem para você, né? E daí nasce, por exemplo, o conceito de isolamento térmico, que é, no fundo, o fundamento que você usa para explicar por que alguns produtos, né, alguns tecidos são melhores para você isolar, outros são mais arejados, porque permite que o corpo respire, né, ou transpire, ventile, né? Então eu acho que essa é um pouco da ideia de que o livro, nesse sentido, ele precisaria começar destacando essa questão de problemas, né? E logicamente, em algum momento você tem que dar um fechamento e a ideia aí sim, são os conceitos, são as ideias, são os novos conhecimentos que ele aprendeu. Tem que aguçar a curiosidade. Eu diria assim, tem que começar tudo pelo aguçamento da curiosidade. Professor Maurício, obrigado pela tua presença aqui no estúdio. Foi um prazer conversar com você. Obrigado, Fernando. O programa Papo com os Autores fica por aqui. Tem dúvidas, questionamentos, comentários? Acesse as redes sociais da Editora do Brasil. Até o próximo programa.